meia-noite. Hoje nós vamos falar sobre um caso bem maneiro e ele é tão misterioso que até hoje não conseguimos achar solução nenhuma para ele. Esse caso que nós vamos falar hoje é sobre Dyatlov Pass, ok? O que foi Dyatlov Pass? Dyatlov Pass, na verdade, é um local hoje em dia, né? Ele recebeu esse nome graças a um dos esquiadores que foi responsável por essa viagem, tá? Isso aconteceu em 1959 e até hoje é um enigma para todo mundo o que aconteceu finalmente com esses esquiadores, né? Agora a gente vai saber o que é propriamente dito o caso Dyatlov Pass. Era uma expedição que ficava ao norte dos Montes Urais, na Rússia, ou seja, uma temperatura que chegava até 40 graus abaixo de zero. Você imagina só, eu já estou aqui no Rio de Janeiro, aqui num frio que tá brabo de aguentar. Imagina na Rússia a menos 30, né? Já começa um negócio complicado de aturar, né? Mas os caras foram, né? Eles já eram montanhistas experientes e tal. E acabou que foi um grupo de 9 pessoas. Esse grupo de 9 pessoas foram então até lá essas montanhas, né, da parte norte dos Montes Urais, né? E isso aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1959, certo? Esse grupo então de 9 pessoas se aventurou a ir para essa montanha, a montanha chamada Kolatchaiko. Desculpe o nome, mas é que é bem complicado porque está em russo, né? É Kolatchaiko, né? O nome da montanha era na costa leste dessa montanha, a subida então que ficou conhecida como Dyatlov Pass, certo? O que aconteceu? Originalmente o grupo era composto de 10 pessoas, desculpem. Mas uma das pessoas acabou se sentindo mal durante a viagem até chegar lá, né? Porque até para chegar nessas montanhas, na base da montanha, ainda tinha muita dificuldade para conseguir percorrer. Era um campo cheio de neve, muito complicado de chegar. E um dos viajantes, né, acabou passando mal. O nome dele é Yuri Yudin, né? O Yuri Yudin foi o que não foi na expedição, fazendo então com que ele se salvasse e acabasse não falecendo. Bom, e ele também não fala nada sobre isso. Ele não tem... Acho que só na internet toda você consegue achar uma reportagem com ele, certo? Falando sobre isso. O que aconteceu então? Esse incidente aconteceu de forma muito estranha, que é o que nós vamos ver agora. Mas, primeiro, vejam mais ou menos a localização aí, né? Dos montes, né? Dos Montes Urais e aonde fica essa montanha, certo? Do acidente. Galera, então, como vocês podem ver aí, né? Essa aí é a imagem do Google Maps sobre aqui as montanhas Urais, tá? Essas montanhas Urais, então, como vocês podem ver, elas são bem cobertonas de neve, né? E a montanha em si que eles subiram é essa aqui que eu tô mostrando, né? No Google Maps aqui, o caminho de Dyatlov. Foi mais ou menos por essa lateral aqui da montanha, como eu falei o nome da montanha aqui, Kolatchaiko, sei lá, esse nome é terrível de falar, mas é a montanha aqui que eles subiram, foi por esse caminho, tá? E aonde eles foram encontrados, né? Como vocês podem ver nessa outra imagem aqui, que é do documentário da Discovery, né? Eles foram encontrados nessa região aqui, ó, apontada por essa setinha aqui, esse negócio aqui. Certo? O que aconteceu, né? Bom, aconteceu que eles começaram então a viagem no dia 2 de fevereiro de 59. A viagem era guiada pelo Yuri Dyatlov, que dá o nome à passagem hoje em dia, né? Passagem Dyatlov. E o que aconteceu? Eles foram até essa montanha, mesmo com algumas restrições quanto aos índios, né? Os índios da região, que na língua mansa, o nome da montanha significa Montanha dos Mortos. Mas obviamente eles não acreditaram, acharam que era lenda, mesmo com os índios falando para não irem. E o que aconteceu? Eles mesmo assim foram e chegaram então à metade dessa montanha, desse caminho, e eles prometeram que iriam mandar
uma resposta. Lembrando que isso aí aconteceu em 59. Não tinha essa modernidade que tem hoje em dia de GPS, celular. Então o que eles fizeram? Tiveram que usar então o telégrafo. Não teve nenhum registro de mensagem de telégrafo para a base, aonde por sinal estava lá um dos montanhistas que não foi, que foi o Yuri Yudin. Então, o que foi acontecer? O caminho foi percorrido, eles chegaram à metade dessa trilha por essa montanha, né, que ficava na costa leste dos Montes Urais, até que eles acamparam em uma barraca. E nessa barraca não teve nenhum registro de avalanche. Por exemplo, tem uma foto, né, que vocês vão ver mais pra frente, que mostra ainda esquis de neve ainda em pé, né, ainda não, isso provando que não teve nenhuma avalanche na região. Mas acabou que eles ficaram de mandar mensagem e não mandaram. O que aconteceu então? No dia 20 de fevereiro, depois, né, os familiares começaram a ficar preocupados, porque não receberam nenhuma mensagem da equipe. Então o que os familiares fizeram? Acionaram então uma patrulha de busca de resgate na região, certo? A busca então começou no dia 20 de fevereiro, dia 21 eles saíram para conseguir achar esses montanhistas. Só que vocês vão ver o que eles acharam quando eles chegaram lá. O que eles acharam, né? Olha, galera, eu já fico dando a dica aqui que as imagens a seguir são um pouco fortes, tá? Tem a foto dos corpos. Na verdade, todos os 9 montanhistas que foram acabaram falecendo e em condições muito, mas muito bizarras, tá? Tão bizarras que ninguém consegue explicar até hoje o que aconteceu. O que foi então? Eles perceberam, logo ao chegar, a barraca. E dentro dessa barraca, eles perceberam as roupas de frio desses montanhistas. E esses montanhistas só foram encontrados mais tarde. E mesmo assim foram encontrados alguns, né? O que aconteceu? Eles então perceberam, ao analisar a barraca, que essa barraca apresentava rasgos. Só que não era um rasgo de fora para dentro, como se alguma coisa tivesse invadido e atacado eles. Na verdade, era um rasgo de dentro para fora. Muito esquisito, né? Então, o que eles fizeram? Foram analisar, então, dentro da barraca e viram que estavam as roupas de frio. Ou seja, se os montanhistas estivessem vivos, que era o que eles achavam até certo ponto, né? Porque eles eram experientes, eles acharam, então, que os montanhistas estavam só com a roupa fina, né? Por exemplo, quando a gente está falando de ficar na Rússia, né, num frio de menos 30, menos 40, menos 50 graus Celsius, o que acontece? Você dizer que o montanhista está sem roupas de frio, né, não quer dizer que ele esteja pelado, né? Quer dizer que na verdade ele está com uma roupinha fina, tipo essa aqui que eu tô, né? Que seja um casaco que a gente usa aqui no Brasil. Mas isso não ajuda em nada num frio desse. Então eles morreriam congelados. Isso eles já começaram a achar muito estranho, que parece que eles fugiram de alguma coisa. Por sinal, a barraca tinha pequenos rasgos que parecia que eles estavam usando para olhar, observar o que tinha do lado de fora, e depois rasgos bem grandes para conseguir sair da barraca em desespero, né? Vamos lá então para os corpos. Vamos lá, galera, para a parte dos corpos agora, né? Vamos começar falando do corpo do Yuri Doroshenko. Ele tinha 21 anos, como eu disse para vocês, a equipe toda era bem nova, né? Ele tinha 21 anos e foi encontrado debaixo de uma árvore. Ele usava roupas de baixo, usava uma camisa também normal e não usava sapatos, do jeito que vocês podem ver aí, né? E na verdade ele não usava esses sapatos porque o Igor Dyatlov, que era o líder da expedição, acabou usando esses sapatos, né? Que na verdade eram os sapatos do Yuri Yudin, que não foi na expedição, mas acabou ficando com o Yuri Doroshenko, e o Igor Dyatlov usou esses sapatos, certo? E esse Yuri Doroshenko acabou morrendo de hipotermia, certo? Outro que foi encontrado também debaixo dessa árvore foi o outro amigo, que é o chamado Yuri Krivonichenko, de 23 anos.
Ele também usava roupas de baixo, usava uma camisa e também não usava sapatos. Porque, na verdade, a outra montanhista, a Ludmilla, acabou pegando o seu suéter e os seus sapatos, né? E também alguém, na verdade, pegou seus sapatos. Porque, na verdade, a Ludmilla pegou as suas roupas de baixo, na verdade, para usar como sapatos, né? Porque ela estava morrendo de frio também. E, possivelmente, eles pegaram depois da morte, né? Ele também morreu por hipotermia. O próximo agora corpo que a gente vai ver é o corpo do Igor Dyatlov, o líder da expedição. O Igor Dyatlov tinha 23 anos e ele já não foi encontrado embaixo da árvore. Ele foi encontrado a 300 metros da barraca. E ele estava vestido com roupas bem leves, ou seja, roupas bem leves, roupas normais, não são apropriadas para frio. Era uma roupa interna, uma roupa da cabana, né? E ele acabou usando aquele sapato, como eu disse para vocês, que veio do Yuri Yudin, né, que estava com Doroshenko. O Igor Dyatlov também morreu de hipotermia e ele morreu segurando um galho, como vocês podem ver aí na imagem. E agora a gente tem o corpo da Zinaida Kolmogorova. Ela tinha 22 anos e foi encontrada a 630 metros, tá? E ela estava mais bem vestida do que os anteriores, né? Mas ela não estava com nenhum calçado, ela estava, bem dizer, descalça, né? Ela só estava de meias, bem dizer. E ela acabou falecendo também por hipotermia. Até agora tudo bem, né? A gente está vendo aí vários corpos que acabaram morrendo graças ao frio, né? Por hipotermia. Mas agora nós vamos começar a ver que os quadros vão ficando mais complicadinhos. Não foi só por hipotermia que eles morreram. Agora que o mistério começa a ficar mais sinistro e bizarro. Como que começou? Nós temos o próximo corpo aí do Rustem Slobodin, de 23 anos. Ele foi encontrado a 480 metros da barraca e ele estava mais vestido do que os outros montanhistas que a gente falou até agora. E ele estava com um sapato, né? Uma bota, na verdade, de uma das montanhistas, e ele estava usando no seu pé direito, né? O que aconteceu? Ele também, o laudo da causa-morte foi por hipotermia também, mas ele apresentava uma fratura no seu crânio e várias áreas do seu corpo, como o seu braço e sua face, apresentavam vários hematomas. Olha só que louco, né? Como vocês podem ver aí na imagem dele. Nós temos agora, para mim pelo menos, eu acho que é a morte mais bizarra e assustadora que vocês vão ver aqui, que é o da Ludmilla Dubinina, de 20 anos. Ela foi encontrada, assim como outros corpos foram encontrados mais para frente, em uma espécie de ravina, tá? Uma espécie de buraco que eles mesmos cavaram simplesmente para fugir do frio, tentando se abrigar como se fosse um iglu, né? Ela foi encontrada, então, esse buraco ficava a 75 metros, e o legal é que o seu pé estava com uma parte das roupas de baixo, da cueca lá do Yuri Krivonichenko, que eu disse para vocês que ela pegou, e o suéter dele, né? Mas olha que coisa louca que já começa a acontecer. No suéter foi detectado altos índices de radioatividade. Olha só. E na verdade, qual foi o causa-morte dela? Não foi hipotermia. Ela tinha o peito completamente fraturado. E outra coisa, que a língua e os olhos e parte dos lábios e da face foram removidos. Olha só isso, cara. E ela tinha várias partes de fragmentos de tecido próximos. E aonde chegou-se à conclusão, né, a perícia chegou à conclusão que a língua dela foi removida enquanto ainda ela estava viva. Olha só que absurdo. Bom, agora depois dessa imagem horrível, nós vamos para o corpo do Seimon Zolotorov, de 38 anos. Ele era o mais velho da expedição, tá? E ele também foi encontrado nessa ravina. Ele estava usando, né, um tipo de casaco que era da Ludmilla e também um chapéu. E ele estava com uma câmera no seu pescoço. E ele estava bem vestido, ele estava com mais roupas do que os demais, né? Que dá a entender, ele estava de sapatos, o que dá um tipo de sapato, na verdade, o que dava a entender que ele
ele foi um dos últimos a morrer, certo? E o que aconteceu? Como que foi o causa-morte dele? Ele estava com o peito fraturado, com exatamente 5 costelas fraturadas. E a esfera do globo ocular dele foi removida. Olha só isso. Os outros 2 corpos que a gente vai falar aqui é o do Alexander Kolevatov, de 24 anos, também encontrado na ravina, né? E ele estava usando um suéter e uma parte, né, de calças, que também foi testada e provou que existia radioatividade. Possivelmente, o laudo da perícia não sabe se ele morreu de hipotermia ou de exposição dos ossos do crânio, tá? Porque ele estava com o nariz quebrado e exposição nos ossos do crânio. Olha só, aqui já começa a ficar bem perigoso o negócio, né? E por final, nós temos o corpo do Nikolai Tibeus Brignolei. Ele, na verdade, ele estava melhor vestido que os outros membros do grupo. Ele era o mais bem vestido, até porque, na verdade, ele estava, segundo o que me aparenta aqui, ele era o mais machucado até esse momento, tá? Porque ele estava usando nos seus pés um tipo de manga de camisa, né? Meias e formando, tentando se esquentar. E o que acontece? A maior parte do seu crânio foi danificada. Ele tinha múltiplas fraturas de um dos lados do crânio, o que fazia com que ele se tornasse imóvel, ou seja, ele estava em estado vegetativo, segundo os laudos da perícia. Galera, esse então é um caso bem misterioso e sem explicação até os dias de hoje. Vamos lá, possíveis explicações, né? Como que a gente pode explicar o que aconteceu? Até hoje, existem muitas teorias do que pode ter acontecido, certo? Por exemplo, existe a teoria de que, na verdade, aconteceu simplesmente um incêndio pequeno, né? O que aconteceu? Eles usavam aqueles botijões de gás de acampamento, né, pequenininhos, e aconteceu que eles não conseguiram controlar um pequeno incêndio que começou na barraca, fazendo com que pegasse fogo, soltasse muita fumaça e fizesse com que todos eles saíssem da barraca. Mas essa explicação não consegue responder porque existiam rasgos, então, pequenininhos e rasgos grandões, né? Por exemplo, rasgos grandões, tudo bem, que os caras saíram, mas para que os pequenos para observar? Não explica, né? Essa daí, por sinal, é uma das explicações mais plausíveis que o pessoal aceita hoje em dia. Eu não concordo, tá? Vamos lá. Agora nós vamos um pouco, né, pro caráter mítico, né, da coisa. As explicações mais esquisitas, né? O que aconteceu, então? Uma das explicações é de que existiram luzes no céu que foram registradas. Muitas pessoas, depois de saber desse caso, perceberam que existiam luzes no céu. E, por sinal, existiram muitas fotos aí que, na verdade, ainda ficam naquele âmbito de não saber se são verdadeiras ou não, de OVNIs, tá? Da região dessa época. Então, eles associaram muito esse caso de Jet Love Pass com alienígenas, tá? Como sempre, eles referenciam, né? É uma coisa bem estranha, realmente a gente não pode negar. Como vocês viram aí, né? Alguns corpos apresentavam, a maioria dos corpos, né? Apresentavam um índice de radiação bem alto. E um deles, principalmente, apresentou um grande índice de radiação. Uma coisa bem esquisita, né? E o que explicaria um pouco também a abertura na barraca, certo? Outra coisa, agora, a próxima explicação disso, né? A próxima explicação disso é uma explicação que também fica nesse campo mítico, que é a explicação do pé grande, né? Muita gente, tá, nesses países como a Rússia, né? Eles acreditam realmente na lenda do Sasquatch, né? Que é um tipo de pé grande, né? Mesmo do jeito que a gente conhece. E, na verdade, esse pé grande seria o responsável por ter dizimado todo o grupo de Jet Love Pass, como vocês viram aí. Alguns deles tinham costelas quebradas, né? Outros tinham a língua retirada, removida. Mas também chegou a sair um documentário que meio que comprovava que era o pé grande. Só que depois, né, se percebeu que isso não era um documentário. Era um chamado mockumentário. O que é isso? São documentários feitos
com coisas mentirosas, certo? Eles fazem o documentário só como brincadeira, só que eles não avisam para muita gente que na verdade isso é falso e as pessoas acreditam, né? O que acontece? Então, o pé grande é uma teoria também e eles chegam a ter uma foto, né? Que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. E a outra explicação, né, a última, de que na verdade eles acabaram sendo mortos pelo próprio governo russo, que achava que eles viram demais de algum experimento na região, né? Experimentos, e aí as pessoas especulam muito. Como tinha radiação, falam muito de energia nuclear, certo? Falam que na verdade um daqueles montanhistas na verdade era um espião russo que estava indo mais para espionar algum caso russo que aconteceu lá. E outra coisa interessante também de falar é que na Rússia, alguns anos depois, também sumiram um helicóptero, um avião, se eu não me engano, caiu na região e sumiram. O governo russo abafou isso, certo? Então isso cria mais expectativa, né, pra galera falar sobre, dizer que, da teoria da conspiração, dizer que isso aí foi, na verdade, uma queima de arquivo, tá? O que também poderia explicar, né? Mas também, como você poderia explicar então aquele corpo que foi, bem dizer, atropelado, né, por alguma máquina ou alguma coisa assim, porque tinha fraturas gravíssimas de como tivesse tido um acidente de carro? Como você explica, por exemplo, a remoção da língua, os corpos alaranjados, né, que a gente mostrou aí nas imagens? Então, essa explicação é a mais plausível, mas também não ficou muito boa. E sobre essa explicação também, a gente tem um filme que foi lançado, tá, sobre Dyatlov Pass, que é esse daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ó. Esse filme aqui se chama O Mistério da Passagem da Morte, tá? Esse filme é uma verdadeira porcaria, tá? Não vejam. Por quê? Esse filme ele se passa, se eu não me engano, são 5 estudantes, tá vendo? Que eles vão, nos dias atuais, para a montanha de Dyatlov Pass, fazer de novo o caminho para tentar descobrir o que aconteceu com os montanhistas lá, né, em 1959. Só que o que acontece? Eles descobrem que na verdade era um plano russo bem louco, que na verdade eles escondiam um portal extradimensional, tá? Que as pessoas se transformavam em, bem dizer, pé grandes. Por isso que eles sumiam, eles na verdade se transformavam em pé grandes. Olha que explicação ridícula. Nossa, eu esperei tanto esse filme para assistir, e eles fazem um filme terrível, ridículo. É uma bosta de filme, não assista, de verdade. Então, para finalizar, galera, eu queria falar sobre o que vocês estão achando dos vídeos do canal. Eu queria que vocês botassem aí no comentário, tá aí embaixo, e sugerissem novos temas pra gente poder falar, certo? Esse especial aqui é nosso especial de 100 inscritos, que a gente ainda tem pouquinho, mas já estamos começando, né? Em um mês quase já temos 100 inscritos, já é alguma coisa, né? Então, e agora para terminar o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu vou mostrar então, como eu prometi para vocês, né? O quadro do Urutau, que foi feito essa semana, né? E foi do outro vídeo, né? Sobre a lenda do Urutau, da Mãe da Lua. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o quadro do Urutau que eu pintei ali, ó. Vou pegar ele, retirar aqui do cavalete, pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse quadro aí representaria um Urutau aí, bonitão, de olho aberto. Ele é meio vesgo assim mesmo, tá? Porque, na verdade, ele, como ele abre o olho separadamente, a pupila dele dilata em um e não dilata no outro, tá? Como vocês podem ver aí, como eu já falei pra vocês, a tinta óleo, ela brilha um pouco. Fica ruim da gente conseguir ver na câmera. Mas eu tô dando uma ajeitada aqui pra vocês conseguirem enxergar, ó. Certo? E aqui, ó, os outros quadros, tá? Da minha coleção aqui, o do Sucuriju, tá? Já tá mais seco agora, já pode encostar. A gente tem aqui. E espero que tenham gostado do vídeo. E é com esse quadro aqui que eu vou terminar. Muito obrigado por assistirem. Compartilhem esse vídeo, curtam,
e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, tá? E não se esqueça de ativar o sininho de notificação, tá? Para receber novos vídeos que chegarem no canal. Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau.